Jordan Peterson, Rule, regra número 10. Seja preciso no que diz. Nessa regra ele vai começar a falar sobre quando você for dizer sobre algum problema, ou se você for relatar alguma coisa que você viu que aconteceu, você tem que ser preciso, você tem que usar as palavras que realmente vão trazer o significado daquilo que você está querendo expressar. Só que antes de ele chegar nesse ponto, ele começa a falar sobre quando as coisas começam a desmoronar nas nossas vidas. Quando o caos chega, quando tudo começa a ficar por água, a ir pelo ralo, né? Descer por água abaixo, ir por água abaixo, ir por água abaixo. Aí ele fala o seguinte: nossas fronteiras extensíveis também se expandem para incluir outras pessoas, familiares, parceiros amorosos e amigos. Uma mãe se sacrificará por seu filho. Será que nosso pai, filho, esposo ou marido são a parte mais ou menos integrante de nós do que um braço ou uma perna? Podemos responder em parte perguntando: qual deles preferimos perder? Qual dessas perdas evitaríamos com um sacrifício maior? Mesmo sentados inertes no sofá das nossas casas, ainda atuamos em uma multiplicidade de realidades alternativas. Porque ele diz o seguinte: muitas vezes aquilo que você enxerga não é tão simples assim, tem todo um significado no background. Por exemplo, você olha uma pessoa, aí você fala, não, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é do bem, aquela pessoa é do mal, mas por trás daquela pessoa há muitas outras coisas em volta. Os vínculos que ela tem, os vínculos familiares, amizades, a profundidade que há naquela pessoa. Então nada é tão simplista, nem tudo é sim, sim, não, não, entendeu? Aí ele começa a falar sobre isso que há por trás. Nossa capacidade de identificação é algo que se manifesta em cada nível do nosso ser. Do mesmo modo, quando somos patriotas, nosso país não é apenas importante para nós, nós somos ele. Exatamente. Aí, quando as coisas quebram, tudo aquilo que foi ignorado emerge. Quando não são mais especificadas com precisão, as paredes ruem e o caos se faz presente. Quando agimos de forma imprudente e deixamos que as coisas degringolem, tudo aquilo que nos recusamos a prestar atenção se acumula, adota a forma de uma serpente e ataca. Geralmente no pior momento possível. É então que podemos ver do que a intenção focada, a precisão de meta e a atenção cuidadosa nos protegem. Porque ele diz o seguinte: quando você está em algum problema, passando por algum problema, em um relacionamento, por exemplo, e você não coloca para fora aquilo que você sente ou aquilo que está acontecendo com precisão e você ignora para evitar o conflito, vai chegar um momento que esse conflito ele vai vir à tona sem que você espere e sem que você esteja preparado e vai começar a desmoronar tudo. Aí ele fala aqui o seguinte: é caos que vemos quando as coisas desmoronam, mesmo que não possamos ver de verdade. O caos emerge em uma casa, pouco a pouco. Como diz aquela música do Casting Crowds, as famílias, elas nunca desmoronam de uma vez só. E os relacionamentos nunca desmoronam de uma vez só. Eu acho que a música se chama Slow Fade, ok? Felicidade e ressentimento mútuo se acumulam. Tudo que está desordenado é varrido para debaixo do tapete, onde o dragão se alimenta das migalhas. Mas ninguém diz nada enquanto a sociedade compartilhada e a ordem negociada da casa se revelam inadequados ou se desintegram diante do inesperado e ameaçador. Em vez disso, todos tentam fingir que nada está acontecendo. A comunicação exigiria admitir emoções terríveis: ressentimento, medo, solidão, desespero, ciúmes, inveja, frustração, ódio, tédio. Vivendo de momento em momento é mais fácil manter a calma. Um dia ele surge de uma forma que é impossível ignorar. Isso que você está tentando adiar vai surgir de uma forma que vai ser impossível você ignorar. Eita, poxa, meu cabelo tá grande. Acordei e já foi assim mesmo. Aí, ele levanta sua casa de suas fundações e então se torna um caso amoroso ou uma disputa de guarda que dura décadas, de proporções econômicas e psicológicas devastadoras. E então ele é a versão concentrada da amargura que foi se disseminando,
problema a problema, de modo tolerável ao longo dos anos de casamento pseudo-paradisíaco. É cada uma das centenas de milhares de problemas não revelados sobre os quais se mentiu, que foram evitados, racionalizados e desprezados, escondidos como um exército de esqueletos em um grande e tenebroso armário, emergindo como o dilúvio de Noé, afogando tudo que encontra. Não há arca, porém ninguém construiu uma. Não há arca para se salvar nessa situação, porque ninguém construiu uma, apesar de todos sentirem que uma tempestade se formava. Em outras palavras, o que ele está dizendo, você percebe que a amargura está se instalando, a frustração, a raiva, o tédio, mas o que acontece você prefere ignorar. Só que todos percebem que vai vir uma tempestade, que a chuva vai cair com força, mas quando chega, todo mundo morre porque não foi construída uma arca, embora todos soubessem que iria vir uma inundação. Aí o que acontece? Nunca subestime o poder destrutivo dos pecados de omissão. Muitas vezes a gente acha, que apenas as coisas que nós fazemos que vão trazer um resultado negativo nas nossas vidas, mas muitas vezes é a omissão, aquilo que nós não fazemos, que pode trazê-lo. Aí às vezes a pessoa pensa, tudo bem, não vale a pena brigar por isso. Não se vale a pena brigar por poucas coisas, por serem pequenas demais em um casamento. Mas você permanece calado e se convence de que é porque você é uma boa pessoa, pacífica e paciente, e nada poderia estar mais longe da verdade. E o monstro debaixo do tapete ganha uns quilinhos extras. Cada vez que você vai, não é nada não, não é nada não, aquilo vai se acumulando e uma barreira vai se construindo entre você e a pessoa, seja lá o seu cônjuge, seu amigo, familiar. It doesn't matter, não importa. Na verdade, o que você precisa, afinal, o que merece, é de alguém exatamente tão imperfeito como você. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa se coloca numa posição superior. Eu não vou argumentar porque eu sou superior a essa pessoa, então eu vou dar pra ela o meu silêncio. Só que em um relacionamento não pode haver isso. Porque se você coloca na posição superior, eu não vou brigar por isso, o monstro vai crescendo. E na verdade o que você precisa é de alguém tão imperfeito quanto você. Porque se você realmente fosse uma pessoa tão perfeita, você nunca encontraria alguém, porque ninguém iria te suportar, tá entendendo? Então é preciso abrir, falar. Tudo que é esclarecido e articulado se torna visível. Talvez nem a esposa nem o marido desejassem ver ou entender. Pode ser que tenham deixado as coisas propositadamente nebulosas. Talvez eles tenham criado a neblina para esconder o que não queriam ver. Fazer vista grossa, né? Não confronte o caos e o transforme em ordem. Apenas espere. Um ato nem um pouco ingênuo e inocente que o caos emerja e o engula. Tipo, se você não quer fazer nada, então é só esperar que o caos vai aparecer e vai quebrar com tudo. Ter a discussão necessária para resolver um problema real, portanto, requer disposição para confrontar duas possibilidades. Tipo, se aquilo vai melhorar ou se vai acabar de vez. Por que se recusar a investigar quando o conhecimento da realidade permite uma maestria da realidade? Você realmente acha uma boa ideia recuar, abandonar a possibilidade de se armar contra os crescentes mar de problemas e com isso se diminuir aos próprios olhos? Você realmente acredita que é sábio deixar que a catástrofe cresça nas sombras enquanto você escolhe afunda e fica com ainda mais medo? Não é melhor se preparar, afiar sua espada, perscrutar a escuridão e depois agarrar o touro pelos chifres? Talvez você se machuque, provavelmente você sairá machucado, afinal a vida é sofrimento. Mas talvez o ferimento não seja fatal. Se em vez disso você esperar que aquilo que esteja se recusando a investigar venha bater na sua porta, os resultados certamente não serão muito favoráveis para você. O que você menos queria, inevitavelmente acontecerá. Tá ligado, gente, que não falam as coisas que não gostam no relacionamento, porque eu não quero perder fulano, eu não quero entristecer o fulano, a cicrana. Só que no final das contas, perde o relacionamento, perdeu a paz de espírito, perdeu a dignidade, perdeu o amor próprio, perdeu a autoestima em prol de ficar calada para não confrontar, para não ter conflito, para manter a pessoa amada, e no final a pessoa amada ela vai embora.
Se em vez disso você esperar que aquilo que está se recusando a investigar venha bater na sua porta, os resultados não serão muito favoráveis para você. É melhor você ir até o problema do que deixar que o problema venha até você. O que você menos queira, inevitavelmente acontecerá. E quando estiver menos preparado, o que menos deseja encontrar se manifestará quando você estiver mais fraco e ele mais forte. E você será derrotado, sem dúvida, né? Por que se recusar a especificar quando especificar o problema possibilitaria uma solução? Porque especificar o problema é admitir que ele existe. Porque especificar o problema é se permitir saber o que você quer, digamos de um amigo ou de um amante, para assim reconhecer de forma clara e precisa quando não o tiver. E isso vai lhe machucar de forma aguda e precisa. Por que se recusar a especificar? Porque enquanto você deixa de definir o sucesso e assim tornar o possível, você também se recusa a definir o fracasso para si mesmo, para que se quando fracassar, você sequer note e não doa. É o seguinte, ele também fala algo muito interessante que eu não tinha pensado antes, que era o seguinte: quando você for pensar sobre sucesso e fracasso, defina o que é para você. Para algumas pessoas, uma vida de sucesso é ter uma família. Para outras pessoas, e uma família bem sucedida. Para outros, a carreira é o que importa e eles não querem ter filhos, não querem ter família. Então, esse aqui é só um exemplo aleatório. Mas defina, ele diz aqui, ó, defina o que é sucesso para você, defina o que é fracasso para você e tem que ser algo palpável, tem que ser algo tangível. Porque se for algo muito abstrato, você pode estar no sucesso ou no fracasso e pode não percebê-los. Então, você tem que defini-los e pensar o que é para você, para quando isso acontecer, né? Você entenda, e quando você não estiver no sucesso, você também entenda e procure uma solução. Especifique. O problema em si precisa ser admitido o mais breve possível a partir do momento de seu surgimento. Estou infeliz, é um bom começo. Não tenho direito de ser feliz porque isso ainda é não é para dizer tenho o direito de ser infeliz, porque isso ainda é questionável no início do processo da solução do problema. Pode ser que sua infelicidade seja justificada nas atuais circunstâncias. Pode ser que qualquer pessoa racional ficasse descontente e infeliz de estar no seu lugar. Ou talvez você seja apenas imaturo e lamurioso. Considere ambos pelo menos como igualmente prováveis, por mais terrível que essa consideração pareça. Exatamente quão imaturo você pode ser? Esse é um abismo potencialmente sem fundo, mas pelo menos você pode corrigi-lo se conseguir admitir o problema. Em outras palavras, o Jordan está dizendo, se você é um fracasso da sua vida, então analise, entenda, reconheça, admita o problema para que você possa consertar e sair desse fundo do poço. Porque uma coisa a gente aprende aqui, em outras palavras, o que o Jordan Peterson ele fala aqui? Você pode estar no fundo do poço, mas ainda dá para dar aquela cavadinha, entendeu? Até chegar no magma da terra. Aí ele conta aqui, né, por exemplo, no relacionamento, a mulher que fica amargurada com o marido e não fala. Talvez ela odiasse a raiva do próprio pai e tenha decidido ainda muito jovem que toda agressividade e assertividade eram moralmente erradas. Então ela já ela evita esse confronto com o marido por conta do relacionamento com o pai. Enfim, vai refletindo, né, trazendo na psicologia deve ter alguma palavra para isso. Tipo, vai pegando de outra pessoa e espelha, né, no relacionamento que você está. A precisão ela é específica. Quando algo terrível acontece, é a precisão que distingue aquela única coisa terrível que realmente aconteceu de todas as outras, igualmente terríveis, que poderiam ter ocorrido. A precisão pode deixar a tragédia intacta, mas ela afugenta os demônios e os monstros. Mas mesmo o que é terrível na realidade, frequentemente perde significado comparado ao que é terrível na imaginação. Eu gostei muito disso aqui porque, por exemplo, já pensou quando alguém chama um patrão, um superior, um amigo, um relacionamento, chama você, preciso conversar com você. Antes de você ir, você já começa a pensar, se falar isso eu vou rebater isso, se falar isso eu vou falar aquilo, e você começa a pensar um monte de coisa. E o que acontece? A pessoa ela fica se sentindo pressionada, oprimida com o que possa acontecer, e quando chega lá, às vezes é tudo isso. Você se prepara psicologicamente para um fracasso que na realidade não vai ser isso tudo que você vai imaginar. Por isso que tem um problema para resolver, resolva logo.
E normalmente o que não pode ser confrontado por causa do seu horror imaginário pode ser de fato ser confrontado quando reduzido à sua realidade, ainda admissivelmente terrível. Tipo, a realidade pode ser terrível? Pode. Mas se você coloca apenas no imaginário e você não vai confrontar, não, vai ser um fracasso. Sua vida vai ser um failure, porque você não consegue chegar até confrontar, porque na sua imaginação o problema é muito grande. Só que na realidade o problema ele é palpável, ele continua sendo terrível, mas não tão quanto a sua imaginação. Tenha cuidado com o que diz a si mesmo e aos outros sobre o que fez, o que está fazendo e aonde está indo. Busque as palavras corretas, organize-as em sentenças corretas e essas sentenças em parágrafos corretos. Não esconda filhotes de monstros debaixo do tapete. Eles se desenvolvem, eles crescem no escuro. Palavras corajosas e verdadeiras tornarão suas realidades simples, imaculadas, bem definida e habitável. Ninguém é capaz de discutir sobre tudo. Em vez disso, você pode dizer: é essa coisa exata e precisa que está me deixando infeliz. Ah, porque está assim? Não sei. Mas o que é que deixa triste? Tudo. Você precisa especificar. Por que você generaliza tudo e nada? Tudo é a mesma coisa que nada. Porque tudo é muita coisa. Tudo é infinito. Então você tem que pontuar: olha, é isto que está me deixando... Ah, mas são muitas coisas, na verdade, que estão me deixando... Foque em uma de cada vez, porque se você como pessoa não consegue resolver tudo de uma vez só na sua vida, por que você acha que o outro vai resolver tudo de uma vez na sua vida, ainda mais em prol de você, em prol da outra pessoa? Como é que o povo fala agora nas redes sociais? Alecrim dourado. O mundo não gira não, meu filho, em torno de você não. Então, se você quer ter um relacionamento, é lógico que tem que ter conversa, mas aí não vai falar tudo, você tem que mudar em tudo. Se é necessário uma mudança, um ajuste, então você fala uma coisa: ó, é isso, seja preciso. O que está errado exatamente? O que eu quero exatamente? Você precisa falar de forma clara e objetiva e resgatar um mundo habitável de dentro do caos. Precisa usar uma linguagem honesta e exata para isso. Se preferir, se retrair e esconder, aquilo do que se esconde se transforma em um dragão gigantesco que espreita debaixo da sua cama, na sua floresta e nos recônditos sombrios de sua mente, e ele vai devorá-lo. Você precisa determinar onde estava em sua vida para que possa saber onde está agora. Se não souber exatamente onde está, pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar são lugares demais para se estar, e alguns deles são muito ruins. Você precisa determinar onde estava em sua vida, pois do contrário não será capaz de chegar aonde está indo. Você conseguirá ir do ponto A para o ponto B, a menos que já esteja no A. Se você estiver em qualquer lugar, as chances de estar no ponto A são de fato muito pequenas. Diga o que quer dizer para que possa descobrir o que quer dizer. Haja de acordo com o que diz para que possa descobrir o que acontece. E então, preste atenção, isso aqui é fantástico. Se você acredita numa coisa, se você acha que deve ser de um jeito, que a vida deve ser vivida de um jeito, haja de acordo com aquilo. Você age de acordo com aquilo para você ver que o que realmente você disse que acreditar, o que ele projeta na realidade. Perceba seus erros, articule-os, esforce-se para corrigi-los. E é assim que você descobre o significado de sua vida. Isso irá protegê-lo da tragédia de sua vida. Confronte o caos do ser, enfrente o mar de problemas, especifique seu destino e trace seu curso. Admita o que quer, diga a todos ao seu redor quem você é, especifique e olhe atentamente. Mova-se adiante de forma clara e direta. Seja preciso no que diz. Organize a sua vida.